Está preparado para renovar a sua mente? Fala para o teu irmão, está preparado para renovar a tua mente? Eu estava lendo uma história num livro. E essa história é o seguinte. Havia um homem, trabalhador, camponês. E aí o que acontecia? Ele trabalhava, se ele é camponês, trabalhava onde? No campo. Só que o trabalho desse homem era um pouco diferente, porque ele estava com uma situação que ele tinha que resolver ali no lugar dele onde trabalhava. O que acontecia? Ele pegava uma pedra assim pesada. Eu acredito que pesava aí mais ou menos em torno de uns 40 e poucos quilos. Então ele pegava essa pedra meia redonda e subia o morro e colocava a pedra lá em cima. E aí ele descia. E quando ele descia, antes de ele chegar perto da casa dele, essa pedra vinha rolando morro abaixo. Aí o que acontecia? Ele entrava para casa, tomava um banho, dormia, acordava pela manhã de novo e aquela pedra estava lá de novo. Então o que ele fazia? Ele pegava essa pedra, subia com essa pedra no morro de novo e colocava ela lá em cima. E aí antes de ele chegar, porque isso gastava algumas horas do dia de trabalho, e antes de ele chegar de novo na casa dele, aquela pedra já tinha rolado e estava no mesmo lugar. E ele começou a trabalhar nisso, levava a pedra lá para cima. Aí quando ele voltava, ela descia, aí ele tomava um banho, dormia, de manhã cedinho levantava, pegava a pedra, levava a pedra lá para cima. E eu fico te perguntando, será que você trabalharia nisso? Será que você faria isso? A gente para pensar um pouco, mas isso aqui é só uma parábola, que nós temos feito isso na nossa vida inteira. Quando nós pegamos essa ideia e colocamos num dia só, você fala, eu jamais vou fazer isso, porque a nossa mente alcança um dia muito fácil. É fácil raciocinar, eu vou levar para ela vai cair, então eu não vou levar, porque no outro dia ela já vai estar lá e eu vou ter que fazer de novo. Só que na nossa vida, quando há um tempo mais amplo, de alguns anos, provavelmente nós estamos fazendo a mesma coisa, só que num período muito maior. Nós fazemos as mesmas coisas e a gente levanta pela manhã com os mesmos resultados, a gente passa anos do mesmo jeito, as coisas não acontecem, passa-se 5, 10 anos, as coisas das mesmas formas e nada se muda. E nós não paramos para pensar que talvez todos esses anos da nossa vida nós temos pegado a pedra toda manhã, levado lá para cima e ela tem descido. Vocês estão entendendo? Às vezes nós fazemos a mesma coisa há tantos anos e não chegamos a um lugar que nós desejamos, a lugar algum. E o que isso tem a ver aqui? Eu vou falar vou amarrar tudo isso no final. Vai pegando aí as pinceladas. Quando nós falamos aqui que a porta é estreita, é a porta boa, onde poucos alcançam, é a porta larga, a porta onde muita gente vai, que o próprio Jesus falou. Eu não sei se você aprendeu assim, mas eu aprendi assim a minha vida inteira. Jesus falando sobre pecado. E eu pergunto para você, quantos aqui aceitaram Jesus? Quantos aqui deixaram de pecar porque aceitou Jesus? Eu não estou vendo nenhuma mãozinha levantada. Então todos vocês estão andando na porta larga. Não tem ninguém entrando na porta estreita. Não, pera aí, pastor. Eu não posso falar que eu sou santo porque eu sou pecador. Mas eu fui santificado, mas ainda peco. E se eu falo que se eu não tenho pecado, eu estou mentindo. E se eu estou mentindo, eu não sou filho de Deus. Porque a mentira pertence a outro. Então como você me responde esse texto? Então se a gente peca, andamos na porta larga. E essa semana eu me atentei para esse verso. Jesus tocando no meu coração, provavelmente da maneira, na vida como eu tenho levado, tive um entendimento um pouco diferente de pecado. E eu entendo aqui que Jesus não está falando nada sobre pecado, porque afinal de contas o pecado, quem resolve a questão de pecado é Jesus.
porque o homem em si não tem condições de resolver suas questões de pecado. Assim, quando Deus enviou, ali a tábuas da lei, o homem caiu em si, como ele é pecador. E na verdade nós temos um certo receio com a lei, com leis. Quem gosta de leis aqui? Quem estuda leis aqui? Na verdade a gente tem um pouco de receio com a lei. A gente acha que lei não é bom. Mas eu vou falar uma coisa para você. A lei é uma das coisas mais importantes que Deus fez existir para nós como sociedade. A lei é ela que nos desenvolve. Se não houvesse lei, não havia desenvolvimento humano. Quando Deus estabeleceu a lei, não era que Deus queria condenar o homem, mas Deus queria evoluir a raça humana. Por quê? Porque a lei te dá parâmetros para encontrar a vida e fazer do homem um homem diferente dos outros animais. Se o homem não tivesse leis, o homem talvez seria um animal irracional. A diferença nossa do animal irracional do animal racional é que nós entendemos através da razão, através das leis que Deus nos deu, como nós devemos viver em sociedade, em comunidade e começar a crescer e a desenvolver. E nós temos aí todo esse período de evolução humana. Pastor, mas o que você quer dizer com isso? O caminho estreito vai fazer todo sentido. Vai pegando tudo aí que eu vou amarrar tudo. Então, quando Deus ele deu a lei ao homem, Deus estava trabalhando no coração do homem, trabalhando no temperamento do homem, trabalhando no caráter do homem, para que o homem encontrasse um caminho de vida. E Jesus, quando veio à terra, Jesus ele começou a mostrar, vamos dizer assim, a amarrar a lei, trazer a lei para junto do homem, porque ele fala que ele não veio quebrar a lei, mas ele veio cumprir, ele veio mostrar que a lei ela é fundamental para o nosso desenvolvimento, mas fora isso também veio trazer muitas outras questões, que é o que eu vou fazer com você. Por isso que eu escolhi o livro de Mateus. Nós vamos ali em Mateus capítulo 4, logo no verso ali do 17, Jesus começa a pregar, é uma das suas primeiras pregações, é nesse momento, e ele começa a pregar dizendo, a primeira pregação de Jesus foi para o homem, arrependa-se. Arrependa-se, só que olha só que interessante, antes de Jesus, muitas coisas já aconteceram. Nós tivemos várias coisas que aconteceram antes com a raça humana. Já tínhamos os mandamentos, já tivemos outras leis humanas, outros pensadores, outros filósofos, já tinha acontecido um monte de coisa. E Jesus foi importante nesse marco da raça humana, porque Jesus ele veio trazer um outro desenvolvimento para a humanidade. Lembra-se que antes de Jesus nós já tínhamos Sócrates, já tinha Platão, já tinha Aristóteles, já tinha todos os pensadores, pessoas que pensavam na vida, pessoas que amavam viver, pessoas que pensavam no amor. Você vai ler algumas coisas, falavam de amor, e já teve Moisés também foi um grande precursor da raça humana, ou seja, já havia outros povos, já havia muita coisa, mas Jesus estava dizendo assim, gente, arrependa-se. Jesus veio mudar a nossa maneira de pensar, e o seu primeiro texto, seu primeiro discurso público foi para o homem mudar a maneira de pensar. E aí quando você fala assim, não pensa assim não. Quando eu falo para o Thales, não toca assim não, o que o Thales espera? Então me mostra como que faz. Você chegar para os meninos do louvor e falar assim, não faz assim não, então vem mostrar como é que faz. Não é verdade? Para nós falarmos para a pessoa não fazer, nós temos que mostrar que nós fazemos melhor. É natural na nossa natureza. E Jesus está dizendo assim, não pensa assim não. Então vamos ver como Jesus falou para a humanidade caminhar. E aí, no seu primeiro, no versos 18, do 18 ao 22, eu não vou ler tudo, porque senão a gente vai ler muito. Mas ele está dizendo assim, eu tenho um título aqui, chama os primeiros discípulos. Nesse trecho, Jesus chama os discípulos. O que Jesus está fazendo? Ele está dizendo para a raça humana que a vida é um aprendizado.
Se você não for discípulo, você não sabe o que é viver vida. Você não sabe o que é a vida, e você não vai entender nunca o propósito de Deus para a raça humana. Então, depois do seu primeiro discurso, para de pensar o que estão pensando. Vem cá, a vida é um aprendizado. Então, repete comigo assim, fala, a vida é um aprendizado. Você precisa aprender a viver. Ele chama os discípulos para ensinar. Então é sua responsabilidade de aprender. É nossa responsabilidade como raça humana aprender. A vida começa com aprendizado. E é interessante que na psicologia infantil eles estão descobrindo isso. Já vem há um tempo já. Como as crianças, elas são tão altruístas para ajudar desde pequenininho. Por instinto, elas ajudam. Pode fazer o teste. Derruba alguma coisa perto de uma criança pequenininha, tamanho do Daniel, para ver se ele não pega para você. Se ele entender, ele vê a situação, ele vai te dar. Porque os nossos passos, desde pequeno, nós temos que começar a desenvolver um discipulado. Discipulado o que é? Alguém ensina alguém. O maior ensina o menor. Isso nós temos que ter na nossa vida, tanto social como na nossa vida espiritual. Precisamos crescer. Alguém precisa nos ensinar. Se você for do 23 ao 25, ali Jesus ensina o povo e cura os doentes. Nesse trecho aqui, está acontecendo alguns milagres. O que Jesus está mostrando aqui? Jesus está mostrando que Deus está no meio do povo. Que Deus não se esqueceu do povo. Por mais que profetas do Velho Testamento tenham falado que Deus ia deixar o povo, Deus ia dar as costas, Deus estava cansado, Deus tinha destruído, Deus tinha levantado o profeta, destruído o povo. Não importa, quando Jesus estava caminhando aqui, os seus ensinamentos eram: nesse trecho aqui, eu estou curando porque Deus está no meio do povo. Ou seja, Deus tem que estar no meio da igreja. Deus tem que estar no meio da comunidade. Deus tem que estar no nosso meio. Como criatura, nós temos que estar o nosso Criador está no meio da sua criatura. E eu não estou fazendo distinção de povo evangélico e de povo que não é evangélico, ou como nós usamos a expressão do mundo. Deus está no meio da sua criação. E nós temos que entender isso, que Deus está no nosso meio. Deus não nos abandonou. Então repete comigo assim: Deus não nos abandonou. Fala para o teu irmão: Deus não te abandonou. Ele está no teu meio, Ele está no seu meio aí. Está perto de você. Amém? Queridos, nós vamos para o capítulo 5 de Mateus. O capítulo 5 nós vamos ver ali o sermão da montanha. O sermão da montanha, queridos, é um dos maiores sermões, é um dos maiores ensinamentos da sua vida espiritual, da sua vida sentimental, que leva para uma vida saudável espiritual. Ou seja, se você entender o sermão da montanha, você vai ver como você vai viver uma vida emocional muito mais saudável. Ele ensina como nós vivemos uma vida emocional saudável no sermão da montanha. Então aqui Jesus ele começa a trabalhar na nossa área emocional. Ele está ensinando: gente, não é assim não como vocês estão vivendo. Espera aí, é assim, ó, bem-aventurado. Quer ser feliz? Se você quiser ser feliz, você vive assim. Você quer ser feliz? Então faz desse jeito. E se você for feliz, você vai encontrar Deus. Se você for feliz, você vai carregar a presença de Deus. Se você for feliz, e ele começa a falar: quer ser feliz? Faz assim que ainda você vai ter o reino de Deus. Para termos o reino de Deus, não adianta você querer ter o reino de Deus com uma vida totalmente destruída. Isso prova que o reino de Deus ainda não está operando, ou foi perdido em algum momento das nossas vidas. Pastor, a gente não passa apuro? A gente passa provações, sim. Passa tribulações, sim. Mas não pode roubar a nossa vontade de viver, a nossa alegria, a nossa paz. Isso aí, nada pode roubar. Então, como estamos vivendo? O Sermão da Montanha, no capítulo 5, Jesus começa a cuidar da nossa área emocional e implantar o reino de Deus na terra.
Então, para implantar o reino de Deus na terra, você tem que ser muito bem resolvido na sua área emocional. Às vezes é por isso que a gente não dá fruto há tanto tempo. A gente quer falar de Jesus, mas é como a gente estivesse levando aquela pedra lá para cima, ela cai e nada acontece. Não, mas agora eu vou ganhar, mas leva lá para cima e nada. E a nossa vida fica dessa forma. Não há impacto do reino de Deus, porque provavelmente a nossa área emocional não está sadia. Precisamos que alguém nos ensine a como viver com uma vida emocional sadia. Não pense que também você vai resolver tudo sozinho, você nem precisa. Você só precisa de alguém que te discipule, alguém que te ensine. Ou um mestre, como Jesus falou que Ele é o nosso mestre, o mestre dos mestres. Precisamos ser bem resolvido. E olha só que interessante, no capítulo 5, do 13 ao 16, Jesus ali está falando que nós somos a luz do mundo. Ele está dizendo o que para nós? Você tem propósito. Você nasceu para iluminar alguma coisa. Você nasceu para iluminar algo, algum lugar. Você tem propósito. Então, nesse trecho, Jesus está falando do sal da terra, da luz do mundo, ou seja, que a sua vida tem que trazer propósito para outras vidas, ela impacta outras vidas. Mas lembre-se, com uma mudança de pensamento, sendo discipulado, ou seja, crescendo, aprendendo a palavra de Deus, trazendo o mover de Deus na sua vida, trabalhando a sua área emocional, e aí você vai ser luz para os povos. Eu não sei quem é o povo que você quer alcançar, às vezes é o povo que está perto de você, na sua casa. Você quer ser luz? A Bíblia é muito clara, que ela fala que a luz reina sobre as trevas. Não importa quantas trevas há dentro de casa, se nós formos bem resolvidos emocionalmente, trazer o reino de Deus, a luz vai brilhar lá. Isso é promessa. E se você observar do 17 ao 20, vai falar assim, Jesus fala sobre as leis. Leis, eu amo leis, porque eu aprendi a associar leis com princípios. Princípios são aquilo que torna a vida muito mais fácil de se viver. Quer um exemplo? Você tem crédito aí na praça. Você ganha R$1.000. Princípio estabelecido: você não pode gastar além do que você ganha. É um princípio econômico, certo? Concorda comigo? Nós, como seres racionais, vamos dizer assim, amadurecidos na área financeira, o que você vai fazer? Você não vai gastar tudo que você ganha. Você vai separar uma parte para um investimento, ou guardar, ou poupar, ou pagar uma coisa que você comprou como patrimônio, alguma coisinha assim. Você guarda, você paga todas as suas dívidas, e você não entra no vermelho. Mas quando nós ganhamos 1.000, e vamos lá fazer compras, comprar às vezes até o que precisa, emergências, e gasta 1.500, como que você paga? Você não paga. Juros acumula, vira uma bola de neve. Você quebrou o princípio. Até estava conversando com os meninos ontem. Eu falo meninos, mas os pastores aí e tal. Eu falei assim, você quebra o princípio hoje, amanhã a falta do princípio quebra você. Porque você não conseguiu viver no princípio, a falta dele vai te quebrar depois. Você fica endividado, fica no vermelho, e se acontece uma coisa, um imprevisto, você xinga Deus pelo imprevisto. Mas uma coisa eu vou falar para você: imprevisto você vai ter sua vida inteira, enquanto você viver. Até a morte é um imprevisto, você não sabe a hora que ela aparece. Então até ela aparecer, tudo é surpresa na sua vida. Esteja preparado para surpresas. Seja precavido, prudente para surpresas. Vocês estão entendendo? Leis, Jesus fala sobre leis. Leis são princípios que regem a nossa vida para o bem. Nos ajuda, facilita. Quando você sabe o princípio, facilita. Por exemplo, eu vou casar, aí você é dos caminhos do Senhor, você ama a palavra tal, mas aí você conhece alguém maravilhoso, um macumbeiro. E eu gosto do pastor Cláudio Duarte, que ele fala assim: cristão casa com cristão, macumbeiro casa com macumbeiro. Não é errado macumbeiro casar, mas desde que seja com alguém dele.
é católico, casa com católico. Sabe? Princípios. Você quebra os princípios. Como fica depois? Então, princípios facilitam a nossa vida. Princípios nos ajudam. Sabe? Os princípios, ele te ajuda a caminhar numa vida bem-aventurada. Por isso que Jesus fala aqui, eu não vim quebrar as leis, eu vim cumpri-las e ainda ensinar algumas coisas a mais para vocês. Quando Deus fala assim, não matarás, é a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida. Porque imagine, Caim matou Abel. Legal, não tinha lei naquela época. Aí a mãe, Adão e Eva, ficou triste porque perdeu o filho. Aí nasce Sete. Aí Sete fala, você me matou meu irmão, eu vou matar você primeiro, porque vai que você quer me matar depois. Aí mata o outro. Aí fica, onde vai parar a nação? Não ia ter nação. Sete mata Caim, aí depois nasce outro, aí o outro mata o outro. Então a lei, ela ajuda a evolução da raça humana, ela amadurece o ser humano, ela ajuda o ser humano a encontrar o perfeito, que é nosso Deus. Então a lei é importante. Aí Jesus fala sobre homicídios, acabei de falar sobre homicídios, importante. Quando ele ensina sobre homicídio, ele está ensinando a sociedade a lidar com pessoas. E olha, aqui tem um trecho que eu vou fazer questão de ler, queridos, porque quando eu li, quase eu morri do coração, chorando pela essa sociedade, principalmente pelo nosso trânsito no Brasil. Diz assim, no verso 22 do capítulo 5, diz assim: mas eu digo a vocês que qualquer que se irar contra teu irmão estará sujeito a julgamento. Qualquer um que se irá contra o teu irmão, estou falando só se irá. Aí ele vem mais profundo, Jesus. Será levado ao julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, raca, será levado ao tribunal. E qualquer que dizer louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Imagine você dirigindo. Aí você fala pro cara que está dirigindo lá, seu louco, você corre o risco de ir para o inferno. É o que está escrito. Quando você amaldiçoa as vidas, e eu estou falando louco, tem gente que já manda para aqueles lugares, que eu não vou falar porque nós estamos dentro de uma igreja, né? Na igreja não pode, lá fora talvez. Mais ou menos assim que funciona a igreja. Tem uns que xinga até a quarta geração. Deus fala que abençoa a quarta, mas o cidadão, ele amaldiçoa até a quarta geração quando leva uma fechada. E se encostar no carro, então, aí desce, aí vai para cima. E se o cara falar o que foi, já era. Aí eu te pergunto, se simplesmente falar que o cara é louco, vai pro fogo do inferno, imagine esse aí. Então imagine como está a nossa sociedade. Estamos nos matando. Jesus fala sobre o homicídio. Estamos nos matando e nos lançando no inferno por pouca coisa. Eu tenho comigo assim, que buzina é para alertar, não para provocar, não para ensinar. Primeiro, não queira ensinar no trânsito, porque você não é habilitado para ensinar no trânsito. Deixa na autoescola. Mas ele não aprende lá, ele não aprendeu lá, vai aprender com você? Deixa o cara dirigir como ele quer. Cuide-se, faça direção defensiva. Você aprendeu isso no curso, é um princípio. Faça direção defensiva. Então o que Jesus está ensinando aqui? Cuidado na relação com o outro. Cuidado que você fala. Não leve a sua vida para o inferno por pouquinha coisa, por uma fechadinha, por um farol vermelho, por uma xingadinha que o outro xingou você, xingou sua mãe nem ouviu, deixa para lá. Não vá para o inferno, meus irmãos, por pouca coisa. Deixe os outros. Ai, pastor, mas eu não consigo me controlar. Mateus capítulo 5, Jesus já falou sobre os temperamentos. Quer ser bem-aventurado? Vamos estudar a palavra de Deus. Busque ajuda de alguém que possa te ajudar, te discipular na sua área emocional. Não sou contra psicólogos. Está precisando? Vai mesmo. Consulta. Pastor, sou louco? Não, você só está precisando de trabalhar um pouquinho. Não é porque você é louco. Está entendendo? Não tem mais essa visão de antigamente, psicólogo, psiquiatra para loucos, não. É pessoas que têm que se tratar. Hoje já mudou esse conceito.
Ah, mas pode conversar com o pastor? Conversa com o pastor. Vocês estão entendendo? Procura alguém mais maduro, que saiba lidar com a situação. Não deixe o homicídio roubar a sua salvação, levar a sua alma para o inferno. Eu vou um pouquinho mais para frente, depois você pode ler todo o texto, tá bom? Jesus depois ele fala sobre o adultério. O adultério são questões do coração, de pureza de coração. Quando Jesus fala sobre o adultério, Jesus ele está trabalhando, né, para você trabalhar um pouco o seu coração, limpa o seu coração, não deseja aquilo que não é teu, ou seja, uma questão de coração, de desejo, de cobiça. Então nós podemos trabalhar isso pode ser trabalhado, você não precisa levar isso com você. Jesus está falando, você não cometeu o ato de adultério, mas se desejar no teu coração, então trabalha nisso. Jesus está procurando trabalhar a pureza da humanidade, e não trabalhar o coração. Não deseja aquilo que não é teu, não almeja aquilo que não é seu. O que é do outro, fica com o que é teu, desfrute do que é teu, mantenha o teu coração puro. Toda vez que você começar a desejar algo que não é, e eu não estou falando só de mulher e de homem, desejar um carro do outro, desejar a casa do outro, desejar a vida do outro, isso é um adultério, porque não é seu, é para o outro. Adultério, o que é adulterar? Adulterar é tirar do normal. Então não tire a sua vida emocional do normal. O que é seu, o que é do outro é do outro. Agradeça a Deus pelo outro, que Deus pode ter graça sobre você e você alcançar coisas que você nem imaginou. Vocês estão me entendendo? Então quando Jesus fala de adultério, Jesus está trabalhando os laços sociais, para que não tenhamos inveja, podemos ter um bom relacionamento e desenvolver uma boa amizade. É necessário isso. E aí depois ele vem falando sobre o divórcio. Jesus se preocupa com a família, porque a família é o lugar mais seguro para as crianças nascerem. E a família é o que fortalece a sociedade, é o que fortalece a igreja. Família foi o que Jesus criou. Deus criou o homem para viver em sociedade. E a sociedade é forte quando tem uma família forte, uma família bem estruturada, uma família bem abençoada. Então Jesus fala sobre isso. São tantas coisas que Jesus vem falando. Depois Jesus fala sobre os juramentos no capítulo 5, verso 33. Sobre juramentos. Jesus está falando sobre o poder da palavra. Você é um homem de palavra, uma mulher de palavra, ou você é aquele que fala uma coisa e depois faz outra? E quando você fala uma coisa e faz outra, por exemplo, como já aconteceu algumas vezes, a pessoa fala algo para mim, ela fala, tá bom, fechado, é isso mesmo. Depois ela faz outra. Ela não está me prejudicando, ela está prejudicando a ela mesma. Porque quando você tem palavra, você cumpre, você é íntegro. O que é integridade? Integridade não é você ser santo e ficar adorando a Deus, santo, santo. Integridade é você agir e falar de uma forma só. Quando você fala uma coisa e faz outra, você não é íntegro. Isso chama-se profano. Profano é falar uma coisa e fazer outra. Você não está sendo íntegro com você mesmo. Então integridade fala para o teu irmão, integridade é você falar e fazer o que você mesmo fala. Então Jesus está falando aqui sobre o poder da palavra. E aí ele até fala assim, seja sim ou não. Não é pecado falar não, o pecado é falar sim e depois fazer o não. Porque você não consegue ser inteiro com você mesmo. Quando você não consegue ser inteiro com você mesmo, você entra em conflitos emocionais. Deus não está falando isso para te condenar, é para te livrar depois da sua própria opressão. Culpa vem sobre você, porque você não consegue fazer aquilo que você fala. E você começa a viver pesado. Então Jesus está querendo tirar o peso, tirar o jugo. Opa, peraí, deixa essas coisas de lado. Vamos agora, caminha no que você fala. Se é sim, é sim. Se é não. Se está pesado, começa a falar não. Dá para ir mais além? Então é sim. Você começa a andar íntegro. Você tem segurança com você mesmo. Provavelmente pessoas que são inseguras são pessoas que não mantêm palavras. Elas não conseguem encontrar seguranças nela mesma e nem nos outros. Ela vive uma vida estável, insegura, por não honrar a palavra. Isso é só uma questão que Jesus está mostrando aqui para nós. Posso continuar? Ou já está bom por aqui? Continua.
próximo tema que Jesus fala aqui é sobre vingança. No verso 38 ao 42 ele fala sobre vingança. E vingança, queridos, quando ele fala sobre vingança, ele está dizendo para nós, nos ensinando a distinção do animal irracional, que é o cachorro, o gato, o leão, o tigre, e fazendo a distinção do homem racional, que é o ser humano, o homo sapiens, o homem pensante. Quando você age com vingança, você age por instintos, e todos os animais agem por instintos. Estão entendendo? Quando você age permitindo que a vingança seja do Senhor, quando você apazigua as situações, você está crescendo emocionalmente, se tornando maduro. Então, quando nós perdoamos, nós entramos para a área do ser maduro. Quando alguém te fere e você deixa isso para lá, não paga com a mesma moeda, porque hoje nós pagamos com a mesma moeda. A pessoa buzina para você, o outro buzina e mostra o dedo do meio, aí você buzina e mostra o dedo do meio e xinga, aí o outro, se o carro não for embora, faz pior. Então nós nos vingamos da mesma forma. Então quando você sofre uma afronta, quando ele fala de vingança, ele está mostrando para nós que nós teríamos sim situações adversas, situações injustas. Talvez o outro não entende como você entende e é agressivo com você. E ele fala assim, deixa isso para lá. E tenha maturidade para lidar com as situações do qual o outro não tem. Ele está nos ensinando a ser maduros. Cuidado quando nós falamos, como nós agimos, como nós retribuímos. Porque isso é vingança, não é só matar o outro. Vinganças em ações sociais. É o que Jesus está falando aqui. Amém? Posso prosseguir? Aí vem uma coisa aqui que, bum, explode a nossa racionalidade, nosso entendimento e toda a nossa natureza humana. Aqui. E aqui muitos ainda não entendem. Ainda a raça humana não chegou aqui, nesse princípio. Por isso que ainda Jesus não voltou. Nós não amadurecemos, nós não amadurecemos o suficiente para viver o reino de Deus. Aqui nós já estamos sendo bloqueados. Aqui há uma questão ainda que precisamos desenvolver como seres humanos. No verso 43 ao 48, aqui Jesus fala sobre amor aos inimigos. Quando você conseguir despertar o amor pelo seu inimigo, você amadureceu o seu nível, eu não vou dizer similar, mas um nível maduro o suficiente para se relacionar com Deus em intimidade. Está entendendo? Deus, ele já está nesse nível aí. Quando você consegue viver o amor aos inimigos, você amadureceu o seu nível de decisão, porque amor é uma decisão, o seu nível de controle, porque é necessário controle, ou seja, os frutos do Espírito estão maduros e você consegue se relacionar com Deus de uma forma madura. Aí você já não vai mais orar, ai Deus, mas por que isso acontece comigo? Ai Senhor, mas por que? A minha vida é turbulenta, ai eu estou fraco, eu estou oscilando. Não, quando você chega a esse nível, você se relaciona com Deus de uma forma mais madura. Você começa a entender muitas coisas que muitos não entendem no mundo espiritual. Você começa a receber a essência de Deus. E isso ainda a sociedade precisa descobrir. Estão chegando lá. Porque o avanço social que nós estamos tendo, principalmente nesses últimos tempos, com o psicólogo, o psiquiatra Augusto Cury, ele tem mostrado muito isso. Esse pensamento de Jesus, esses ensinamentos de Jesus para a humanidade do século 21. Estamos chegando lá para a glória de Deus. E aí, queridos, quando nós amamos nossos inimigos, nós conseguimos entrar nesse estágio do capítulo 6, que Jesus fala sobre a ajuda aos necessitados. Nós ajudamos os necessitados não porque nós necessitamos, mas ajudamos porque isso faz parte de nós. Porque muitas vezes nós ajudamos as pessoas porque nós queremos algo em troca.
Eu te ajudo porque eu sei que vou ter algo em troca. E às vezes nós falamos isso, uma mão lava a outra. É um dito popular. E nós ajudamos as pessoas porque isso vai nos trazer talvez um reconhecimento, talvez um sentido de valor. Você pode ajudar alguém, então você se sente valorizado e você se dá valor pelo que você está fazendo, não pelo que você é na essência. Então quando nós chegamos a esse nível de amor, nós entramos num nível de ajudar os necessitados, porque nós fazemos parte um do outro. Você se sente parte um do outro. Aí entra no nível que Paulo entra e fala como corpo. Nós ajudamos porque somos parte um do outro. E essa é uma visão que você consegue entender quando você entra no universo de Deus, na essência de Deus. Aí Jesus vai um pouquinho mais além, ele fala da importância da sua caminhada em... Qual que é o próximo tópico aí do capítulo 5, do capítulo 6, verso 5? Oração. Jesus começa a ensinar o que é oração, como falar com o Pai, a importância da oração, que o que você recebe. Sem oração não há recompensas. Sem oração você não muda o seu ambiente, você não muda a terra, você não muda a sua casa, você não muda esse reino. Esse reino ele vem através da intervenção de Deus, através da oração. E eu não vou falar muito de oração porque vocês estão expert em oração, amém? Aqui é uma igreja que ora, amém? Nós até oramos agora na hora do louvor, não é verdade? Aí, Jesus, você viu que ele tratou com partes emocionais, partes relacionais, emoção. Aqui Jesus já entra para um nível espiritual. E ele fala sobre o jejum. O jejum, queridos, ele traz libertação. O jejum te liberta desse mundo caótico, desse mundo passageiro. Quando você entra no mundo do jejum, sem falar do benefício para o seu corpo físico, sem falar de como ele sofre, se desprendendo das coisas desse mundo, a sua alma passa um processo. Você passa um processo de libertação das coisas terrenas e começa a entrar num âmbito espiritual. E o jejum traz recompensas. Então Jesus ele vem tratando com a gente. E olha que ainda não cheguei ainda onde nós vamos ler. Então Jesus está falando assim, nós vamos ler no final, que é dos caminhos estreitos. Então Jesus ele começa a mostrar para nós o poder que o jejum traz. E só depois de falar do jejum, que Jesus entra em Mateus 6,33, que é o que nós conhecemos lá. Buscai o reino de Deus, a sua justiça. Ele começa a fazer a distinção das coisas materiais, das necessidades. Mas uma pessoa que não jejua, ela não sabe a diferença das necessidades para as coisas necessárias. Ela não tem o entendimento de não se preocupar com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Ela não consegue separar isso, ela não consegue entender que tudo está no reino de Deus. Ela só entende isso depois do desprendimento do jejum. Quando ela começa a viver uma vida de jejum. Por isso que os fariseus faziam jejum 2 vezes por semana. Por isso que os discípulos de João faziam jejum também. Por isso que depois Pedro, Tiago, João, todos lá vão fazer jejum. Porque jejum é o que vai te dar a direção para você não ser confundido com as necessidades terrenas. Porque Deus não quer que nós tenhamos necessidades terrenas. Deus ele quer que nós andamos acima das necessidades. Não estou dizendo que você não vai passar. Você vai estar acima. E aí você não se preocupa mais. E é interessante que a psicologia e nem a ciência descobriu nada no corpo do ser humano que é um antídoto para as preocupações da vida e ansiedades. Eles têm algumas drogas que ajudam a aliviar, mas não resolvem. A única coisa que alivia ansiedades, a única coisa que alivia essas tensões, as preocupações, comece a jejuar e entra no mundo espiritual para ver se isso não some. Isso vai embora, isso liberta. Jejum liberta. O difícil é nós queremos pagar esse preço. Mas que funciona, funciona. É um princípio que Jesus deixou para nos livrar das ansiedades deste mundo.
Começa a fazer jejum e começa a orar e entra no reino espiritual. Você vai ver que essas coisas aqui, queridos, é passageiro. Amém? E depois nós vamos para o capítulo 7. E no capítulo 7, logo no primeiro versículo, nós vamos falar sobre o próximo. Aí Jesus volta novamente para o meio social, para a igreja. E aqui ele começa a mostrar para nós uma base importante para a humanidade, que ninguém é mais do que ninguém. Paulo fala assim: se você se acha superior aos outros, não pense tanto de você. No capítulo 7, logo nesse comecinho, Jesus nos ensina a nós andarmos como todos criaturas de Deus e algumas distinções de filhos de Deus. Mas não porque é filho de Deus, você vai desprezar a criatura de Deus, porque tudo veio do mesmo lugar e somos iguais a todo mundo. Vamos dizer assim, e aqui ainda é muito claro, indiferente, independente do pecado alheio das pessoas, indiferente do que cada um comete. Jesus soube lidar com ladrão, prostituta, religiosos, os aquebrantados, os ricos, os humildes, os pobres. Para Jesus não havia diferença, havia vida. Tinham vidas. E enquanto havia vida, era importante para Jesus. A única vez que Jesus falou, deixa esse para lá, foi quando um jovem falou assim, deixa eu enterrar meu pai. Ele falou assim, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Porque ali já não havia mais vida. A única distinção de Jesus é, respira ou não respira. Se não respira, já era. A não ser que você vai orar por ressuscitar, amém? E vida. Todas as pessoas têm vida, então somos todos iguais. E só depois de entender isso, o Mandela, ele falava assim, vou falar mais ou menos com as minhas palavras, tá bom? Ele falava assim, enquanto o homem não entender que a cor da pele não faz diferença, que debaixo dela somos todos iguais, o homem não vai saber o que é viver com outro homem em sociedade. O homem não vai entender o que é humanidade. Ele falava que a única coisa que diferencia é só a pele. Se nós não entendermos que estamos de passagem e que o pecado de um e o pecado de outro é apenas uma passagem e que Jesus vai lhe tratar com essas pessoas, nós não vamos entender o que Jesus veio fazer quando enviou Jesus para salvar o mundo. Amém? E depois que nós entendermos isso, só aí nós entramos no que eu acabei de ler. Ah não, falta mais uma coisinha. Do capítulo 7, persistência na oração. Ele fala para continuar orando, não desistir, não desistir. Continua, persevera. A oração tem que ser perseverante e ele não dá limite para ela. Fala para perseverar. E depois sim nós entramos no versos 13 do capítulo 7, que eu gostaria que você lisse comigo. Lemos o contexto? Lemos todo o contexto, sim ou não? Você veio acompanhando comigo o que Jesus vem falando. Para que ele fale isso aqui. Jesus não tem falado em nenhum momento aqui sobre o que nós pensávamos sobre pecado. Ele tem falado sobre princípios. E agora sim nós escolhemos o que nós vamos viver. Aí ele fala assim, entre pela porta... O que é a porta estreita? É viver o que ele ensinou até agora, em toda a sua caminhada até aqui. Aí ele fala assim, entre pela porta estreita, porque não é fácil. Não é fácil você lidar com as suas emoções, na verdade. Não é fácil você lidar no trânsito. Não é fácil você amar o seu inimigo. Não é fácil você querer dobrar os seus joelhos para orar. Não é fácil você persistir na oração. Não é fácil você não deixar a cobiça entrar no seu coração. Não é fácil você não querer retribuir com a mesma moeda ao outro. Não é fácil você viver como Jesus falou. Não é fácil. Mas ele diz assim, entre pela essa porta, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. Ele está dizendo, é muito fácil você viver de qualquer forma.
É muito fácil você pagar com a mesma moeda, não é verdade? É muito fácil você orar hoje e amanhã deixar de orar. É muito fácil você não ter disciplina na persistência da oração. É muito fácil você falar o que sente, bater quando quiser bater. É muito fácil você querer desejar as coisas dos outros. É muito fácil você querer até ser o outro. É muito fácil você querer ter até a vida do outro. É muito fácil viver uma vida desregrada, sem regras, sem leis. É muito fácil viver sem princípios. É muito fácil viver sem princípios. Fala pro teu irmão assim: é muito fácil viver sem princípio. É muito fácil. Jesus está falando que é muito fácil. É muito fácil viver como os animais irracionais, age por instinto. É muito fácil. Aí ele diz assim: e são muitos que entram por ela. Eu vou ler esse versículo de novo. Entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva a... São poucos só que encontram. São poucos que encontram a vida. Eu não vou falar a vida verdadeira, porque só existe vida e morte. Está entendendo nossa linguagem aqui? São poucos que vivem a vida, que encontram a vida, que procuram aplicar os princípios, procuram ser discipulado por Deus. Cris, agora eu vou falar uma coisa, guarda no teu coração, não estou te julgando, mas é importante. É sua responsabilidade o que você vive hoje, é sua responsabilidade buscar o conhecimento de Deus, é sua responsabilidade se dedicar a Deus, é sua responsabilidade de buscar os princípios, é sua responsabilidade de buscar um discipulador, é sua responsabilidade de buscar alguém para te ensinar, é sua responsabilidade de viver a vida e encontrar a vida. De mais ninguém que está à sua volta. De mais ninguém. Agora, o que a gente faz, muita gente faz, as palavras de Jesus, é viver de qualquer forma, porque é muito mais fácil. Só que esses andam pelo caminho largo, andam no caminho relaxadão. É muito fácil agora, mas esse caminho relaxado, Jesus fala que é morte, porque depois ele vai cobrar de você. Eu vi uma palestra hoje, eu esqueci o nome do rapaz que estava palestrando hoje, essa semana. Ele falou assim que nós temos que usar o dinheiro a nosso favor. Você trabalha com o dinheiro. Você soa agora, você gasta, você investe, você ajunta, que nem eu falei no começo. Você põe o dinheiro para trabalhar para você. Mas se você for negligente com o teu dinheiro, gastar mais do que deve, não tiver regra, não for regrado, não entender os princípios financeiros, amanhã você vai trabalhar por dinheiro. Você vai precisar trabalhar porque você precisa receber, porque tem conta para pagar, porque tem isso para manter, tem aquilo outro, e o dinheiro vai ser o seu senhor, e é o que Jesus fala. E o dinheiro sendo o seu senhor, ele não tem dó de você. Ele vai te pôr para trabalhar enquanto você tiver tempo, vai sugar a sua saúde, vai sugar a sua energia emocional, vai sugar você, porque dinheiro não é digno de ser confiança. Por isso Jesus fala: não ame ao dinheiro. Não deixe ele entrar para ser seu senhor. Não deixe ele se ensenhorar de você. São princípios que Jesus vem ensinando. Então busque conhecer os princípios. Queridos, busque o caminho estreito, porque no caminho estreito vai ser amplo, vai ser suave. A gente pensa que passar o caminho estreito é difícil. Não é difícil. Quando você tem uma vida regrada, é mais fácil, se torna mais simples. Você talvez tenha um preço agora de acordar cedo, um preço agora de ajuntar, um preço agora de falar não, de às vezes falar não para suas vontades, não para o seu emocional. É uma portinha estreita agora, mas depois é um caminho que traz vida, traz estabilidade emocional, estabilidade financeira, estabilidade espiritual, porque você tem emocional, você ora, você entende Deus, você tem estabilidade e você cresce.
Agora, se a gente leva a nossa vida, a Deus dará agora, vai chegar uma hora, esse caminho vai ser estreito para você. E aí você vai ver como é duro que não ter conhecimento para viver os princípios de Deus. E aí você rala, você sofre, você pasta emocionalmente, você vai precisar de misericórdia dos outros, socorro dos outros, que é o que acontece na sociedade. Estão entendendo? Eu vou parar por aqui. Eu poderia deslanchar Mateus com vocês aí para frente, a gente não tem tempo. Mas aplica os princípios de Jesus. Eu não estou falando princípios do pastor, princípios de Jesus. Busque alguém, fala, me ensina sobre isso. Eu quero aprender sobre isso. Como que eu consigo resolver isso? Me ajuda nisso. Como eu mantenho equilibrado? Busque pessoas, observe as pessoas e busque os princípios. Comece a ler. Você vai encontrar coisas incríveis. Jesus ensinando a humanidade a progredir, a crescer e viver uma vida de estabilidade. Amém? Vamos orar?